maravilhoso dia, maravilhosa tarde e maravilhosa noite. Depende da hora que você vai assistir o vídeo. Ah, Bem-vindo ao canal Mar da Superação. Aos poucos vou tecendo a minha história, né? E tem sido um momento de reflexão para mim e até mesmo para relembrar algumas coisas. Afinal de contas, muitas vezes nós fugimos da nossa própria história. Tem pessoas que dizem, olha, não me faça lembrar o que eu já passei. Já passei muito tempo assim. Por muito tempo era dolorido eu lembrar da minha história. Lembrar da minha história era lembrar da dor, era lembrar assim do sofrimento intenso e tudo. Até que encontrei alguém que me insistiu, né, a contar a minha história, sem eu querer, mas a pessoa, o ambiente, o contexto permitiu que eu acabasse entrando e contando a minha história, e a partir dali comecei a ver quanta riqueza tinha na minha história, quantas lições eu poderia tirar da minha história, porque eu queria só esquecer tudo e ir para frente, né? E não faria muito sentido, afinal de contas eu não sou resultado de agora ou de 2 anos atrás, eu sou resultado de tudo desde antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Eu sou resultado de tudo isso, de todo o contexto que criou esta pessoa que está aqui. O último vídeo eu falei que a partir do momento que eu fui morar no bairro do Jardim, no subúrbio do Jardim, comecei a sentir, né, muito mais ainda o problema e a dor da pobreza. E contei um pouquinho como que era o dia a dia da minha mãe, de que ela não tinha condições de sair junto com as nossas vizinhas que tinham o mínimo, né, que conseguiam ir para o mercado e comprar alguma coisa. E terminei falando que realmente era dolorido para mim ouvir as mães, né, das minhas amiguinhas chamando pelos nomes, olha, venha comer, fulana, fulano, venha comer. E eu sabendo que a minha mãe não tinha nada para me chamar, a mim e as minhas irmãs, para comermos. Então, se nos chamasse, seria para nos mandar fazer alguma coisa, mas menos comida, né? Mas quando eu ingressei na escola, como eu disse no outro vídeo, ali estive com pessoas, crianças, que viviam o mesmo nível que eu de necessidade extrema. E tinha aquelas que tinham o mínimo, não tinham muita coisa, mas pelo menos tinham o básico. Então, aquele básico os pais conseguiam, né, dar um pãozinho, né, para ir à escola no momento do intervalo, para comer. E algumas tinham moedinhas, né, para comprar alguma coisa ali nas pessoas que vendiam os salgadinhos, né, ali nos portões da escola. E nesse momento, então, o que eu fazia? Eu corria para casa, porque não tinha nada para comer. Preferia ir lá, ficar em casa, já que era perto, ficar lá, tomar água, esperar que tocasse o sino para eu voltar de novo para a escola. E uma das coisas que aconteceu, que eu olhava assim, eu via que algumas das minhas amiguinhas, né, tinham sandalinhas, tinham chinelinho e iam para a escola. Eu não tinha sapato, eu não tinha sandália. E eu desejava, né? Ai, que bom, como queria tanto ter um sapatinho, uma sandalinha. E lá no lixo era difícil você achar, porque os sapatos, quando apareciam, ou eram grandes, e também às vezes só achava um pé e o outro não. Então era difícil também. Foi quando eu decidi fazer as minhas sandalinhas, os meus chinelinhos. Então eu catava o papelão, né, caixa, e recortava, né. Acredito que pessoas que já passaram por essa situação lembram-se muito bem e sabem o que é isso. Então eu recortava no meu pé e pegava
barbantes ou linhas, assim, cordinhas, e fazia como chinelo. Sabe que esse tempo todo nunca parei para pensar que, afinal de contas, eu era criativa? Mas eu era criativa. Então eu fazia o meu chinelinho. É claro que fazendo o meu chinelinho eu ia lá para a escola e passava pelo bullying, né? Aí as crianças outras começavam a olhar para mim, começavam a rir e me perseguiam, gritando e riam-se. Mas é o que eu tinha para poder usar. E nós tirávamos água, não era muito longe de casa, mas era um lugar que quando fazia muito calor, então nós íamos à fontenária para tirar a água, então o chão aquecia muito. Eu não sei se você já passou por esse momento. Tem muitas pessoas cá na África que passam por isso ainda hoje, de não ter sapato e você correr quando você anda, porque tem que correr e ir encontrar algum lugar que você possa colocar, descansar o pé para arrefecer. Então queimava o pé. E aí eu fazia os meus chinelinhos, mas não duravam, porque era muito areal e quando andava assim, aquilo estourava, arrebentava. Então daqui a pouco já não servia. Então podia fazer dois parzinhos para poder usar. Mas naqueles momentos em que tinha que carregar um galão ou um bidon, que nós chamamos aqui, de uns 20 litros, né? Mesmo criança. Muitas crianças vivem assim, cá na África. Então, eu carregava aquilo e o pé queimando e sem um chinelo. Então, o que eu fazia? No meio do caminho, eu jogava água, né? Despejava água no chão e eu parava ali para arrefecer o meu pezinho. Daqui a pouco eu corria de novo e chegava numa outra ponta também, despejava, porque não havia sombra naquele caminho. Então, quer dizer, eu ia lá para tirar água, mas daqui a pouco eu chegava quase com metade, né, da água. Você pode perguntar, Marta, mas por que vocês não iam tirar água mais cedo para não ter que queimar? Era complicado. Depois vai entender, né, nos próximos vídeos, como não era fácil assim. Mas um dos motivos que nós não conseguíamos tirar água muito cedo é porque, como éramos menores e na fontenária haviam muitos adultos, então chegando lá, os mais velhos, eles passavam à frente e tiravam água, e então você ficava ali, tentava, não conseguia, te empurravam, e quando quase que enchiam os tambores deles, então é quando nós tínhamos espaço para tirar água, aí já estava quente, né? Por isso que acabávamos ficando nessa situação. Mas naquele momento eu fui olhando para aquela situação e era uma situação que me desgastava. Mas uma das coisas também que me marcou foi muito engraçado. Eu ia também para a escola e eu via que algumas crianças levavam algumas pastinhas, né, mochilinhas, para colocar os seus cadernos. E eu tinha vontade de ter uma mochila, de ter uma pasta, alguma coisa assim, para eu colocar os meus cadernos. Aí um dia, andando, né, no caminho assim, eu achei uma embalagem cor-de-rosa, com escritas em azul. Eu ainda não sabia, aliás, eu sabia até ler um pouquinho, mas eu não sabia o que era aquilo, né? Então eu catei aquela embalagem, achei linda a embalagem e aí fui colocar umas linhas como alcinhas para poder colocar os meus cadernos. Por acaso cabia o caderno pequeno, né? E aí eu coloquei lá e no dia seguinte eu fui para a escola. Olha, você não tem ideia o que eu passei. Foi horrível. Riram-se de mim e eu não entendia por que estavam rindo tanto de mim, porque afinal de contas para mim eu estava bem, eu estava maravilhosa, tinha a minha paz. Mais tarde alguém me falou por que estavam rindo, né?
Riam-se de mim porque aquela embalagem que eu achei linda e tudo, com aquelas escritas em azul, era embalagem de Modis, absorvente. Era a marca Modis. Gente, eu não sabia o que era aquilo. E para mim era o máximo. Então, aqueles que sabiam, quando viram aquela minha bolsinha maravilhosa, ficaram assim, entenderam que eu primeiro não sabia o que aquilo significava, a ignorância toda. E ali então, mais uma vez me senti tão triste, tão frustrada, porque não dava mais para levar aquela bolsinha. E quando eu, naquele momento, passava por isso tudo, foi quando surgiu o meu primeiro sonho. Eu olhava para tudo aquilo, tinha vontade de ter uma bolsinha, tinha vontade de ter um chinelinho, tinha vontade de ter um vestidinho e tudo mais. Mas o meu primeiro sonho naquele momento que surgiu, eu sonhava em poder sentar e tomar um chá bem gostoso com pão. Eu estou falando de chá com pão, mas não estou falando de um chá, sabe? Aquele chá bastado com muita coisa para comer, manteiga, não sei o que. Isso não passava na minha cabeça. Uma coisa que eu entendi, e hoje eu entendo melhor até as crianças que passam pela necessidade, e que muitas vezes nós não pensamos, é porque o nosso sonho, ele tem a ver com aquilo que nós conhecemos. Então, para mim, o meu sonho não era um sonho de pensar em coisas grandes. Eu pensava pequeno. Então, o meu sonho para outra pessoa, aquilo não era algo de se sonhar. Sonhar, tomar um chá com pão. Mas para mim era um sonho. Tomar um chá, sentar, tomar um chá com pão e tudo mais. Então eu fui crescendo e a partir dos 10, 12 anos, eu fui vendo o sofrimento da minha mãe. Minha mãe sofria muito para nos sustentar. E nós vivíamos num sistema de abastecimento, onde você comprava só uma vez por mês e não tinha outro lugar para você comprar, só depois de terminar o mês é que você poderia voltar à loja. E foi nesse momento que eu creio que já contei nos outros vídeos, que nós comprávamos e nós, como não tínhamos outras coisas, então acabávamos, quando terminava aquela comida, nós nos endividávamos, a minha mãe pediu um pouquinho de açúcar aqui, podia pedir uma coisa ali, mas que isso não durou por muito tempo. Por quê? Porque acabávamos pegando emprestado aqui um copinho disso e no fim entramos numa rotina de não conseguirmos mais comprarmos comida no final do mês para nós. Aí então tínhamos que entregar o nosso cartão para quem tivesse dinheiro ir lá comprar e pagássemos as nossas dívidas de comidas dessa maneira. Então foi aí onde a pobreza extrema tomou conta de nós. E eu falei para minha mãe: mãe, eu posso te ajudar. Eu não sabia como, mas eu via o sofrimento dela. E eu percebia que se eu fosse comprar pão na padaria, que naquela altura não era que nem agora, você ir a qualquer hora para comprar pão, e teria que dormir lá, na fila, para depois comprar o pão e depois revender. Foi nesse momento que eu disse para minha mãe: mãe, eu posso te ajudar. Eu posso ir dormir na padaria para conseguir comprar pão, quem sabe para a gente conseguir vender. Minha mãe liberou e a partir dali eu comecei a ir dormir na padaria, no chão, na areia. Ali peguei piolhos, ali corri o risco de ser estuprada. E quando eu digo isso é porque vivenciei alguns momentos em que algumas das pessoas, das minhas amiguinhas que estávamos na mesma fila, foram estupradas. Ali no bairro do Jardim, na padaria.
Hoje já está cercado o lugar onde nós dormíamos no chão, mas a padaria continua no mesmo lugar. Esse foi um outro momento da minha vida que vou gravar o próximo vídeo para explicar esse momento, né, de dormir no chão, de dormir na rua, de sentir o cheiro da noite. A noite tem um cheiro. A noite é tenebrosa. A noite é dolorida. O clima da noite não é fácil. Em alguns momentos nós não estamos dormindo na rua, não, mas sentimos o clima da noite. Em alguns momentos você não está dormindo na rua, mas você sente o cheiro da noite. Em alguns momentos você não está dormindo e não está andando na rua, dormindo na rua, mas você sente o terror da noite. Eu quero te dizer, a noite pode durar e o choro durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Dormir na rua, para mim, na minha infância, foi um momento muito dolorido, muito duro. E se eu escapei, foi pela graça de Deus, porque muita coisa eu assisti ali, muitas coisas eu vivenciei ali. Mas Deus me preservou. Deus mostrou mais uma vez, naquela fase da minha vida, que Ele é Deus, não importava o que estava acontecendo comigo. E o meu questionamento era o mesmo: Deus, por que eu nasci em Moçambique? Por que eu nasci na África? Não conhecia outros lugares. Não tinha nem ideia como eram os outros lugares. Mas eu começava a me imaginar, será que não existe um lugar melhor que eu tivesse nascido? Eu não entendia que eu tinha nascido no lugar certo, no momento certo, na geração certa, para fazer algo certo. Bom, tudo aquilo que pode estar acontecendo consigo hoje tem um propósito. Você pode não entender, mas tem um propósito. E talvez daqui a algum tempo você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Beijo. Eu te amo. Assista, se inscreva, curta e compartilhe, se isso fizer sentido para você.